Na aula de hoje, vamos aprender um pouco sobre teias alimentares nas páginas 23, 24, 25 e 26 do livro didático. A teia alimentar é um conjunto de cadeias alimentares. Aqui, por exemplo, nessa imagem, a gente tem uma figura onde é representada uma teia alimentar, que é o conjunto de cadeias. Mas o que é uma cadeia alimentar? É a relação dos seres vivos em busca de energia através da alimentação. Por exemplo, essa vegetação aqui, ó, ela tem energia. Essa energia foi retirada do sol, através da fotossíntese. Quando a capivara, aqui a capivara, quando ela se alimenta dessa vegetação, ela consome essa energia. A onça vai consumir a capivara e também vai adquirir essa energia através dessa alimentação. Mas a gente pode observar que a capivara ela também vai servir de alimento para essa harpe aqui. Então, ela participa de duas cadeias. A cadeia onde a onça se alimenta dela e a cadeia onde a harpia se alimenta dela, certo? Então, temos duas cadeias nesse caso. Quando eu tenho mais de uma cadeia, como é o caso dessa imagem, a gente chama de teia alimentar, certo? Outra coisa importante é que cada um dos seres, ele vai receber uma denominação, um nome. A vegetação, ela produz a sua própria energia, ela vai retirar essa energia do sol. Como que ela vai retirar essa energia? Através da fotossíntese. Então, como ela produz a sua energia, a gente chama ela de produtor. Então, a vegetação, as árvores, ela sempre vai ser chamada de produtor, aquele que produz a sua energia. O gafanhoto aqui, por exemplo, ele retira a energia direto da vegetação, que é o produtor. Então, a gente chama ele de consumidor primário, porque ele é o primeiro consumidor. Já o sapo, ele vai retirar a sua energia do gafanhoto. Então, a gente vai chamar o sapo de consumidor secundário. A serpente já vai ser o consumidor terciário e assim sucessivamente, certo? Então, sempre aquele que produz a sua energia chama-se produtor. Os próximos serão consumidores. Então, é o primário, o secundário, o terciário e assim por diante. Agora, a gente vai fazer os exercícios das próximas páginas. Na página 24, a gente vai ter essa tirinha do Horácio, certo? Então, vamos ler sobre essa tirinha aí. O Horácio estava lá nadando bonitinho e encontra um outro animal. E esse animal fala com ele. Desculpe. Desculpar o quê? Pelo que eu vou te fazer. Afinal, é a lei do mais forte. Quer dizer que... Isso mesmo, você está prestes a se tornar meu almoço. Espere, vamos conversar um pouco. Até que seria capaz de me convencer. Deixe-me tentar convencê-lo de que existem outros tipos de alimento. Você tem a fala mansa, sabe se expressar bem. Por isso mesmo não vou me dar a chance para falar muito, porque, desculpe, como era mesmo aquele seu papo de outros alimentos? A fonte é do banco de imagens. Letra A. Por que Horácio não foi devorado pelo animal de cor laranja? Por que ele não foi devorado? A gente observa que o animal de cor laranja ficou com medo de também ser devorado, né? Letra B. Se você considerar os personagens da tirinha como componentes de uma cadeia alimentar, que papel você daria para cada um deles? Horácio seria quem? Seria o produtor? Um consumidor primário, secundário? E o animal de cor laranja? Ele seria um consumidor primário, secundário? Ou seria um produtor? E o animal verde? Qual que seria? Na próxima página,
a gente vai ter a questão número 2. Observe a teia alimentar representada a seguir. Então, a gente tem aí o milho, o rato, a serpente, o gavião e o jacaré. O milho, ele é um alimento que faz fotossíntese. Então, ele seria o meu produtor, né? O rato vai se alimentar do milho. Então, como o rato se alimenta do milho, ele é um consumidor primário. A serpente se alimenta do rato, então ela é o consumidor secundário. O jacaré se alimenta da serpente, é um consumidor terciário. E o gavião também se alimenta da serpente, então ele também vai ser um consumidor terciário, certo? Nessa teia alimentar, o milho é quem? A gente já falou sobre isso, né? O consumidor secundário dessa teia é? E os consumidores terciários? Quem são? Letra D. Na natureza, os gaviões dependem da luz do sol para sua sobrevivência. Você concorda com essa afirmação ou discorda dela? Por quê? O gavião ele vai precisar da luz do sol para sobreviver? Ou não? Vocês acham que não? Se não tiver a luz do sol, será que o milho vai conseguir fazer a produção da sua energia? O rato vai ter alimento? A serpente? E o gavião? Se eu não tiver milho, eu não vou ter o rato. Então, vai ser de extrema importância ter a luz do sol, ou não? Como que vocês acham? Letra E. Os cientistas afirmam que em uma teia como essa, o número de serpentes do ambiente depende do número de gaviões. Converse com seus colegas e justifique a afirmação. Então, aqui está falando que uma teia como essa, a quantidade de serpente vai depender da quantidade de gavião. Por quê? Se eu tiver pouco gavião, vai ter muita serpente, porque não vai ter gavião para se alimentar delas, não é? Se eu tiver muito gavião, aí eu vou ter poucas serpentes, porque aí eu vou ter mais gaviões se alimentando delas. Letra F. Complete a lacuna. Quanto menos ratos no ambiente, será o número de serpentes. Então, se eu tenho menos ratos, eu vou ter mais quantidade de serpente ou menos? Então, vai ser maior ou menor? Na próxima página, a gente vai ver aí a questão número 3. Observe a cadeia alimentar a seguir. Então, aqui a gente tem uma outra cadeia alimentar. Temos as plantas do fundo do mar, aí temos os caramujos, que se alimentam dessas plantas, os lambaris, que vão se alimentar dos caramujos, os peixes maiores, que se alimentam dos lambaris, e as aves, que vão se alimentar dos peixes maiores. E aí a gente vai ter que colocar qual que é o nome do animal, que é o consumidor primário, por exemplo. Consumidor primário é aquele que vai consumir o meu produtor. Então, se o meu produtor é a plantinha do fundo do mar, quem vai ser o meu consumidor primário? O caramujo, que se alimenta dela. E o secundário? É quem consome o caramujo, não são os lambaris? E quem consome os lambaris são os peixes maiores. Será que ele é o terciário, o quaternário? Façam a tarefa com muita atenção. Bons estudos para vocês, tá bom?